Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo, né? Meu nome é Bruno Correia, sou professor de História, e estou aqui hoje para a gente comentar um pouco sobre o Enem 2023, né? O primeiro dia de provas, né? Eu fiz minha prova foi o caderno azul, vou estar aqui comentando um pouquinho o que é que eu achei, minhas considerações, né? Convido a vocês a comentarem também o que é que acharam, da dificuldade da prova, o que é que poderia ser abordado, o que é que não foi abordado e principalmente sobre a questão da redação, né? Então compartilhe esse vídeo, comenta a sua opinião, se inscreve no canal, né, para estar ajudando aqui no nosso trabalho e que a gente possa continuar fazendo mais vídeos desse gênero. Bom, primeiro de tudo, gente, vou começar com linguagens, né? Minha área é Ciências Humanas, vou deixar para o final. A prova de linguagens eu achei uma prova muito cansativa, demais assim. Vou falhar aqui um pouquinho para vocês, não sei se vai dar para ver aí, mas vejam. Você pega a prova, você vai passando, sabe? Eram quantidades de textos muito altos, no sentido de serem longos, de serem cansativos, massivos. Então eu fiz a prova de linguagens por último, né? Eu sempre faço a redação por primeiro, passo para humanas, que é a que eu tenho mais facilidade, e depois vou para linguagens. Chegou em um momento da prova de linguagens onde eu não estava conseguindo mais render, sabe? No meio da prova de linguagens eu não estava mais conseguindo absorver e entender o que a questão estava pedindo. Aí eu tirei um tempo para descansar, depois voltei e fiz a prova normalmente. Mas assim, é uma prova de linguagem, essa 2023, que cansava muito o participante, né? Foi feita para cansar, foi feita para vencer por você pela exaustão. Mas sobre o nível das questões, eu acho que foi um nível aceitável, assim. Acho que com uma leitura um pouco mais detalhada, se você tivesse se dar cuidado, né, com uma boa estratégia de prova, com uma atenção especial, eu acho que um resultado muito bom em linguagem você poderia tirar sim, né, porque o nível das provas, das questões não foi muito difícil, né? De novo, complexo pela dificuldade do tamanho das questões, né? Da complexidade da prova em si, todo o contexto que envolvia essa prova. Mas no geral, nada tenebroso, nada de outro mundo, né? Inclusive a prova de linguagens abordando questões bastante importantes, né? Bastante importante, eu já separei uma questão aqui que foi sobre abordando escravidão, né? Abordando temas ligados à escravidão, teve questões que discutiu relações de gênero, ditadura militar também. Então, assim, foi questões interdisciplinares, onde uma análise bem feita de um texto permitia ao aluno responder as questões de forma satisfatória. Mas, no geral, é isso. Minhas considerações sobre linguagens. Uma prova muito extensa, uma prova cansativa, mas o nível das questões muito aceitável, né? Muito boa, muito bem elaboradas essas questões. Eu acho que meu resultado vai ser satisfatório, mas poderia ser melhor, como eu falei, pela questão, né, que eu vi no final, já estava um pouco cansado, e os textos também não ajudavam muito na minha estratégia de prova. Partindo para humanas, né, vou deixar a redação por último. Humanas é o seguinte, né? Primeira consideração de humanas é uma prova dotada muito grande em larga escala pela geografia, né? E a geografia humana, geografia populacional. Então você teve questões que debateu fome, que debateu questão agrária, que debateu mundo do trabalho, que debateu população, né? Taxa de fecundidade, etc. E duas ou três questões, talvez um pouco mais, de geografia física, né? Do aumento de montanhas, etc., lá do Monte Everest, né? Da cordilheiras, do aumento da temperatura da Terra, do nível pluviométrico, etc. Mas, no geral, uma prova onde a geografia foi o ano dela, né? Foi o ano da geografia e quem gosta da área, né? Acho que se sentiu muito confortável ao fazer essa prova de humanas nesse Enem 2023. Questões de filosofia, umas questões
eu achei, sabe, abordou alguns principais pensadores, né? Sartre, o existencialismo, abordou Michel Foucault, mas eu acho que a prova de filosofia ficou um pouco aquém do nível, né? Não caiu, que eu lembro aqui de cabeça, acho que não caiu Grécia, né? Escolástica também não. Mas no geral, filosofia também é um nível ok. É, sempre tem filosofia, né? Uma linguagem bem mais rebuscada, mas assim como todo bloco de humanas, eu acho que o nível das questões foi até mais simples do que de linguagens. Eu achei a prova de humanas com bom nível. Obviamente necessitava de uma boa de um bom trabalho de leitura, de interpretação, de correlação de fatos, né? Porque também é outro aspecto dessa prova, né? Foi uma prova muito interdisciplinar. Então, basicamente, você não tem questões puras, de matérias puras, além dessa de geografia física, né? Geografia da Terra. Mas, no geral, questões que dialogavam matéria com matéria, né? E eu acho que filosofia ficou um pouco confusa, no geral. Partindo para sociologia e história, eu vou falar os dois juntos, né? Porque as questões dialogavam muito as matérias, né? Você tem que ter um conhecimento histórico para responder a uma questão sociológica que realmente abordava questões atuais que você necessita de uma análise histórica muito bem fundamentada, né? Como aquela questão da fome, né? A questão da recorrência da fome, né, do Brasil, que é o Brasil um país subdesenvolvido, um país dependente, do capitalismo dependente, passar por fome na década de 50 e também ainda no século XXI, né? Então, a gente está falando de 70 anos de diferença e o Brasil ainda sofre com o mesmo mal de insegurança alimentar, de fome, de miséria, de precariedade do trabalho. Então, ter isso em mente era bastante importante para realizar essa prova desse Enem 2023. Mas as questões de humanas, assim, eu achei excelentes, de um nível muito bom, né, dos assuntos, dessa interdisciplinaridade, do afundamento em alguns assuntos, questões importantes, questões de gênero, questões de raça, questões da terra, né, tanto até que saiu ontem, né, estou gravando isso aqui na terça-feira, já na segunda-feira algumas pessoas, alguns deputados da bancada do agronegócio se manifestaram contra algumas questões do Enem, como se fosse competência deles, porque, segundo eles, a prova do Enem estava muito ideologizada, né? Com a ideologia contra o agronegócio, etc. Mas vejam, a prova fez o papel dela super importante de questionar sobre esse acúmulo exagerado, sobre como o Brasil é pautado no latifúndio, né? Na monocultura, na expansão das commodities. E historicamente sempre foi assim, né? Desde as capitanias hereditárias. Então, no geral, eu achei a prova de humanas abordando temas bastante importantes. A única crítica que eu tenho é sobre a história factual. Né? É óbvio que a história é problema, né? Ela é bastante importante e imprescindível para a formação crítica do aluno responder questões atuais a partir da perspectiva histórica. Só que eu acho que uma prova vestibular que analisa o ensino médio, como o Enem, ela deveria também dar uma atenção maior sobre questões político-econômicas e factuais, principalmente aqui do Brasil. Então foi uma prova onde mais um ano a gente não tem Era Vargas, onde a gente não tem independência, onde a gente não tem Brasil Império, onde a gente não tem questões políticas, econômicas da República Velha, do Brasil contemporâneo, no caso desde a redemocratização, né? Acho que as únicas questões sobre acontecimentos históricos mesmo, teve uma Revolução Francesa, ainda assim muito contextualizada, né, e ditadura militar, né, que voltou aí a ser abordada nas provas, né, inclusive de linguagem, né, mas também de humanas, na parte de história. Eu achei questões muito interessantes, mas de novo, eu acho que o Enem deveria cobrar mais o que a história que a gente vê em sala de aula, né, que não necessariamente pode ser uma história positivista, né? Pode ser muito bem uma história crítica, mas a partir de perspectivas dos assuntos, dos principais acontecimentos da nossa história. Né? Então, por exemplo, criticar, como já foi falado, a questão do agronegócio, né? Da concentração de terras, poderia muito bem falar das capitanias hereditárias, né?
dos engenhos de açúcar do Brasil colônia. Eu acho que é muito importante também, né, que o Brasil ultimamente vem passando pela insurgência de conteúdos, né, golpistas e contra a sua democracia. Então abordar isso através de uma perspectiva, né, de uma cultura do golpe que é muito forte aqui no Brasil, né, que o Brasil ele tem um golpe da maioridade, tem um golpe até da independência, tem um golpe da República, tem um golpe do Getúlio Vargas, tem um golpe no Getúlio Vargas, tem um golpe da ditadura militar, tem os discursos golpistas do Bolsonaro, né? Então, assim, poderia também ter sido abordada essa questão política atual do Brasil. Mas, no geral, uma prova muito satisfatória. Eu não corrigi ainda, né? Eu não vi nenhum gabarito extraoficial e também não pretendo, né? Talvez só quando sair um gabarito final do próprio INEP, né? O gabarito oficial, eu corrija a minha de humanas para ter uma dimensão da minha pontuação, né? A minha pontuação máxima em humanas, que eu lembro, foram 36 acertos, eu acho. 37. Eu estou com a expectativa de ultrapassar, né, esse ano, devido a minha facilidade com as questões, né? Eu achei uma prova bem simples, né? Bem simples no quesito de questões bem elaboradas, né? As questões, obviamente, como eu já falei, ela necessitava de um pouco de bagagem, né? E interdisciplinariedade. Bom, partindo para a famosa, né? Tão famigerada redação, só vou pegar aqui o texto bem correto. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Acho que ninguém esperava, né? Um tema que pegou, acho que todo mundo de surpresa. Até agora eu não vi nenhum cursinho preparatório dizer que não, que eles gostam, né? Bater no peito e dizer que não, a gente abordou isso, a gente trabalhou isso. Não é verdade, eu acho que ninguém trabalhou, ninguém imaginava que esse tema bem específico iria cair, mas um tema super pertinente, super importante, né, que está dentro de um contexto macro da violência de gênero, né, das desigualdades de gênero, mas falando, que é o tema da redação é basicamente o trabalho que a mulher tem, além do doméstico, mas do cuidado, né, do cuidado do marido, do cuidado dos filhos, do cuidado dos avós, dos pais, dos entes queridos, que é naturalizado pela nossa sociedade patriarcal, né? Ou seja, quando alguém fica doente, é trabalho da mulher cuidar dessa pessoa. Quando alguém está enfermo, quando alguém já não está em condições, é muito mais fácil, é muito mais cômodo uma mulher fazer esse papel, né? Então, a redação pedia para você questionar isso, né? Então, achei um tema muito pertinente, sim. É um tema que discute muito as relações de gênero e até uma formação histórica do que a gente tem hoje. O que eu usei na minha redação? Aqui eu fiz um pequeno mapa, né? Para eu me guiar. Bom, eu falei, né, resumidamente, vou falar o que eu usei na minha redação. Eu usei, né, como argumento histórico, a filosofia grega e a escolástica, né, medieval, que falavam que, principalmente Aristóteles, depois Santo Agostinho, falavam que a mulher era um ser inferior. E por ser um ser inferior, cabia a ela não o trabalho intelectual, né? Esse era reservado aos homens, mas sim o cuidado à casa, né? O cuidado do marido, ser submissa, porque ela não teria capacidade de exercer conhecimento, né? De produzir conhecimento. E isso se reflete, obviamente, na formação da sociedade que a gente tem hoje, né? Hoje as mulheres ocupam menos espaços de trabalho, de poder, de governabilidade, de tomada de decisões, etc. E isso reflete também no trabalho em casa, que é justamente essas questões dos cuidados, né? Então, quando necessita do trabalho doméstico, de cuidado de alguém, então sempre a mulher é sempre a primeira a ser questionada, né? Esse trabalho ser delegado para a mulher. Os textos motivadores foram bastante importantes para a minha escrita, inclusive. O texto 1, se alguém tinha dúvida, o texto 1 abordava o que o tema estava pedindo, né? O texto 1, excelente esse texto. O texto 2 traz um dado que é importante, né? Para você compreender ainda, tem a dimensão na prática, o que é isso, né? Então, as mulheres trabalhando em horas semanais quase que o dobro em relação aos homens.
O texto 3 bem ok, assim, né, ele cumpriu o papel dele também, o de reforço. E o texto 4 um cartaz que também não, que eu acho que não serviu de nada, assim. Não acrescentou muito, né, mas não foi nada negativo, porque justamente os outros textos já elucidavam o aluno sobre essa questão. Então, no geral, achei uma prova muito complexa, né, uma prova que debateu assuntos bastante importantes, bastante pertinentes. Né, eu acho que não teve uma área assim das minorias que o Enem não abarcou. Talvez a LGBT, né? Acho que não teve em nenhum momento nenhuma citação, que eu lembro assim de cabeça. Mas no geral debateu questão de raça, de etnia, de gênero, de classe, da miséria, da fome, da concentração fundiária. Né? Então acho que foi uma prova muito importante para abrir o olho, né, da população. Bom, então essas são as minhas considerações. Achei um bom bloco de provas no primeiro dia, né, a aguardar aí o segundo dia. Mas foi um bom Enem, sim. Eu confesso que já teve um Enem específico que eu considerei que foi melhor, assim, questão de clareza e objetividade das questões e facilidade, né? Mas esse Enem foi excelente mesmo. Então, comentem aí o que é que vocês acharam, né? Se vocês fizeram, curtam o vídeo, compartilhem, né? Comentem a opinião sobre o vídeo, o que é que a gente pode melhorar, né? E de novo, deem sua opinião sobre o tema, né, da redação, o que é que acharam da prova. E falem aí qual a sua expectativa para o resultado desse Enem.